Muy buenos días. Muito bom dia. Saludo ao missionário Uma Miguel saudação ao Bermarim, missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidas ou reunidos lá em Bogotá, na Colômbia. Hoje, sábado 18 de março deste ano, 2023. Estamos vivendo num tempo muito importante no programa divino, e esse tempo no qual são profecias que foram faladas pelo reverendo William Branham e também pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, profecias as quais culminará ou finalizará na ressurreição e transformação de nossos corpos. Como ele nos falava, depois do cumprimento da visão da carpa não existe mais nada, já é a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que para nós nos coube o tempo mais glorioso de todos os tempos, porque não é tal como nas eras que eles estavam olhando essas promessas, olhando as promessas, mas como Deus lhes estava abrindo o entendimento nessa era, eles não compreendiam, não entendiam que todavia Deus tinha um programa na frente ou por diante. Quem mais se aproximou foi o nosso irmão Branham, e ele disse que quase posso estender minha mão para alcançá-lo. Agora nós estamos no pleno cumprimento, pleno disso que foi profetizado. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande a herança que nos coube, ou seja, que somos esses atores dos quais muitos profetas e justos desejaram fazer parte, desejaram ver, desejaram entender e desejaram que eles fossem esses protagonistas. E a nós nos foi dado essa bênção por predestinação, de que estejamos neste tempo do fim, neste último tempo, vivendo e compreendendo, entendendo e vendo com nossos próprios olhos essas promessas sendo materializadas, sendo cumpridas. Falou-se de uma grande carpa catedral e temos uma grande carpa catedral. Viu-se aí que ia estar se pregando a fé de rapto, contida nos trovões, e é isso que nós estamos vendo e escutando. Um sem número de profecias que estarão sendo cumpridas, as quais profecias que nós estaremos vendo com nossos próprios olhos. E também estaremos experimentando a sexta dimensão se abrindo, já plenamente, e estaremos experimentando a mudança de corpo. Ao vê-los, ver a eles, ou seja, já não são coisas que estaremos experimentando apenas nestes corpos terrenos ou terrestres, como ouvir, ver, falar, sentir, tocar, e todos esses sentidos do corpo, senão que também Deus estará pondo em ação, colocando em ação esses sentidos, esses sentidos da visão profética nessas dimensões. Já no campo espiritual, na esfera espiritual, já estamos tendo isso. Mas você pode falar, mas como? Bom, você está entendendo o cumprimento da visão da carpa, as etapas que correspondem aonde está. Você já tem essa percepção profética e essa visão profética. Você está recebendo e está entendendo aquilo que Deus nos está dando para, dessa forma, a fé chegar nesse nível tão alto, onde receberemos completamente, inteiramente a fé de rapto, pois você tem essa visão profética. Porém, tudo isso vai ir em aumento e aumentando cada dia mais e mais, que vai chegar o momento onde já também teremos e experimentaremos aquilo que o irmão Branham viu, e muitos profetas, e também o nosso irmão William experimentou de ver em outras dimensões. O que Deus está mostrando aos profetas, para os profetas de era em era, de dispensação em dispensação,
quando é revelado e é revelado a ele a palavra, o profeta, não tem que ser em sonhos, mesmo que em segundo plano, como nosso irmão Branham dizia, falava que os sonhos são como uma segunda forma, o segundo jeito de Deus mostrar aos seus profetas e até mesmo aos irmãos as coisas, e nesses sonhos também há revelações nesses sonhos, mas a forma original é Deus falando diretamente ao profeta ou com o profeta. Eles estando acordados não têm que adormecer para que Deus lhes fale ou Deus lhes falar. Ou seja, que essa parte que os profetas em cada era, em cada dispensação tiveram, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus neste tempo também o terão. E não apenas estarão sonhando que recebam sonhos, tal como no tempo do irmão Branham e também outros tempos que sonharam, e esses sonhos representavam e mostravam certas coisas no programa divino, e depois o profeta vinha e dava a interpretação desses sonhos. Ou o próprio profeta, Deus, através de um sonho, mostrava ao próprio profeta. Porém, o original disso e são as visões que eles tinham do programa divino pertencente, que correspondia a esse tempo e a tempos futuros, ou seja, Deus lhes mostrava as coisas que estavam acontecendo neste tempo, mas também as coisas que aconteceriam mais lá na frente, mais adiante. Mas vejam, falando do que vamos receber, até isso, não apenas o que estamos vendo e escutando nos nossos sentidos ou com nossos sentidos, senão que estaremos olhando e vendo em outras dimensões. E isso já para esse momento já teremos essa fé tão e tão elevada, tão alta, que podemos obter todo o conhecimento que nos faltar por obter. Nesse momento, nesse instante, de modo que grandes bênçãos Deus tem para cada um de nós neste tempo do fim, neste último tempo, e isso Deus o está fazendo e o está cumprindo de uma forma simples, em uma forma na qual até as crianças estão compreendendo, estão entendendo. E tudo isso que foi falado na abertura dos selos, nessa semana tão importante, onde Deus deu a ele a revelação dos selos, ou seja, dia após dia, Deus lhe foi abrindo, foi lhe mostrando a revelação de cada selo para o irmão Branham através desse anjo. Na mensagem, a Semana Messiânica pregada em 2 de julho de 2010 nos diz, em Cali, Colômbia, nos fala, e quem leva o Evangelho para os judeus é Moisés e Elias, as duas oliveiras, os dois ungidos. E para isso, pois então tem que estar onde? No meio dos gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, esses ministérios sendo manifestados. Vejam, o ministério de Elias opera com hebreus, trabalha com hebreus e com gentios, e até mesmo o ministério de Moisés trabalhou-se no meio dos gentios e com o povo hebreu, e o tempo todo operou no meio de nações gentias, através das quais ia passando com o povo hebreu. Ainda que não tenha passado para o outro lado do Jordão, mas lhes repartiu a duas tribos, repartiu lá o território antes de cruzarem o Jordão, repartiu as duas tribos, porque o território das duas tribos é do lado, é ao lado antes de cruzar o Jordão, ou seja, que o povo hebreu tem herança em ambos os lados do Jordão, de um lado e do outro lado do Jordão. E agora, vejam, Moisés repartiu, fez a repartição desse território a duas tribos no lado de cá, ou seja, não cruzando o Jordão, senão que a repartiu antes de passar ou cruzar o Jordão. E depois, lá cruzando o Jordão, depois coube a Josué.
Ou seja, que o povo hebreu tem herança em ambos os lados do Jordão. De um lado, ou do lado daqui, do lado de lá, do Jordão. Agora, para o último dia, temos a promessa da vinda de Elias em Malaquias capítulo 4, 1, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou seja, antes que venha a grande tribulação no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E, portanto, estará em primeiro lugar no meio do cristianismo e também se moverá também depois para os judeus. Ele conhecerá como se mover ou se mexer no meio dos judeus e no meio dos hebreus. Lembre-se que Elias sabia como fazer isso, e o segundo Elias, Eliseu, também sabia como fazer isso, e também o quarto Elias sabia como fazer isso. De modo que o quinto Elias terá todo esse conhecimento das manifestações do ministério de Elias anteriores que vieram antes, e saberá como fazer todas estas coisas. Vejam Malaquias 4:1-6. Até mesmo os sinais que são feitos são uma repetição daquilo que já se fez, foi feito. Os milagres apontados aí no livro do Apocalipse são os mesmos milagres que foram feitos por Elias e também pelo profeta Moisés. Essas pragas, vejam, se repetindo no último dia, essas pragas. E tudo isso está ligado, unido à trombeta ou festa das trombetas, que nos fala do juízo divino para a humanidade. É para este tempo do fim, para este último tempo, onde vai se abrir não apenas todo esse conhecimento, senão também o cumprimento daquilo que Deus tem assinalado, apontado, determinado Deus para ser realizado neste tempo do fim. Vejam, não o conhecimento, não tão somente daquilo que vai se abrir para nós, também o cumprimento. E agora tudo isso está ligado ao sexto selo e sétimo selo, porque o sexto selo é o fim do mundo e também é o juízo para o mundo, sexto selo. E agora, na semana messiânica, que apenas lhe restam 3 anos e meio, deve cumprir-se o ministério de Moisés e de Elias com o povo hebreu e o ministério do Messias. E eles o vão reconhecer, ou vão reconhecê-lo, levam milhares de anos esperando. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, estamos no tempo em que de um momento para outro o povo hebreu entrará na semana messiânica, na segunda parte da semana messiânica. Agora preste atenção. Como, de que forma tudo isso está ligado, unido ao sexto selo e ao sétimo selo. E como é que o sexto selo é o fim do mundo e também é o juízo para o mundo. E também diz que, no livro dos selos, também diz que no final, no fim do sétimo selo, é o fim das copas, das pragas, das trombetas e de outras coisas mais, diz aí. E é a entrada ou a introdução ao milênio. Na página 113 do parágrafo 997, diz, e vocês lembrem também, naquele sexto selo, onde soam as 7 trombetas, sob debaixo do sexto selo, quando cheguemos nisso, vocês o verão. As 7 trombetas soam sob debaixo do sexto selo. E aí ele escreve Moisés e Elias. E em cima ele escreve os 144 mil, as trombetas é igual, soam sob debaixo do sexto selo. E aqui do lado, neste parágrafo, deste livro de citações, ele escreve, o irmão William, 1939, um risquinho, 2000, mas no 2000 ele escreve 200 e um risquinho. Ou seja, o número que falta aí está antes de 2010, ou seja, tem que ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Mas esse númerozinho, ele não escreveu esse númerozinho. Isso está escrito bem do lado deste parágrafo 997. E no parágrafo 998 acontece a mesma coisa. Vejam, ontem nós estivemos falando de algumas datas, e quis colocar isto. Hoje eu quis colocar isto. Eu ia falar ontem, mas já cabe a hoje.
isso, falar destas coisas, e à medida que nós vamos entrando mais e mais, adentrando mais e mais de cheio em todas essas coisas, do conhecimento de tudo aquilo que Deus está cumprindo neste tempo, vamos vendo tudo aquilo que Ele nos deixou e vamos compreendendo, entendendo todas as profecias e todos os eventos ou acontecimentos que estiveram acontecendo e dessa forma ter um quadro mais claro e esclarecido. E até mesmo das datas e das coisas que estiveram acontecendo. Agora olhem no parágrafo 998, diz, que seus nomes estavam naquele livro para ser revelados. E o Cordeiro tinha revelado o livro, o Cordeiro o havia redimido. E ele escreve no Calvário e de era em era. Porém, não podia aparecer até que todo nome fosse revelado. Isso aconteceu sob debaixo do sexto selo, antes de que se abrisse o sétimo. Então é quando o Cordeiro vem por aqueles que tinha redimido. Apocalipse 10, do 1 ao 6, ele escreve. E também escreve em cima os nomes no livro, e escreve sobre o sexto selo, e aí ele escreve Moisés e Elias, aparece o leão. Quando é que aparece o leão? Quando é que o leão aparece? Sob o sexto selo, sob os ministérios de Moisés e de Elias, quando já o Cordeiro vem por aqueles que ele tinha redimido. E ele também escreve aí do ladinho, 1940, lá ele escreveu 1939, aqui ele escreve em 1940, um risquinho, 200 e um risquinho. Ou seja, ele volta a colocar a parte desse número último ou final, depois dos 2 zeros, um risquinho, e ele não coloca aí, que pode ser desde o 0 até o 9, entre o 0 e o 9. Agora, o que ele está representando aí com esse intervalo de tempo, isso nós vamos ir vendo isso, e vocês no estudo, quando sair o estudo, vocês vão vendo com essas fotos e com tudo isso aqui. E Deus lhe vai abrir mais e mais o entendimento para compreender e entender o que foi que aconteceu nesse intervalo de tempo aí, do 2000 até o 2010 ou até o 2009. Porque nesse lapso, o intervalo de tempo onde ele não colocou a data, ou seja, o que aconteceu entre 1939 ou 1940 até o 2000, do 2000 até o 2009. Alguma coisa esteve acontecendo no programa divino e algo começou, se iniciou no programa divino. Bom, continua dizendo, portanto, oremos pelo povo hebreu, está tal como estava lá no Egito, necessita de paz e da paz permanente, não da temporária, senão da permanente. Está apontado, assinalada para ser dada a Israel no reino do Messias. Deus dará paz em Jerusalém, e daí sairá como um rio para todo Israel e para todo o Oriente Médio, para todas as nações, e tudo isso dentro do reino do Messias. Bom, para mim foi uma bênção poder enviar essas palavrazinhas de saudação nesta reunião que estão tendo lá em Bogotá, na Colômbia, e dessa forma deixar o tempo ao nosso irmão Miguel e para as pessoas que estarão nesse compromisso que ele tem no dia de hoje, e que Deus os abençoe e tudo saia bem, tudo seja um sucesso, um êxito nesse compromisso que estarão realizando, fazendo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que Deus continue lhes abrindo o entendimento e lhes continue dando todo o conhecimento divino, e continuem também vendo o cumprimento de tudo aquilo que está sendo falado, e sobretudo que vejam em cada um de vocês e também em mim, que vejam o cumprimento do novo corpo, que todos estejamos experimentando essa mudança de corpo. O meu desejo é que todos sejam adotados. Um poderoso exército adotado é o que estará brevemente neste planeta Terra,
onde estaremos preparando essa visitação angelical. Porque para a pessoa receber, uma pessoa receber em nossa casa, ou para a gente receber em nossa casa uma visita de um familiar, de um parente ou de alguma pessoa, nos preparamos antes. E temos tudo ajeitado, arrumado na casa para dar as boas-vindas para essas pessoas que foram convidadas. E é dessa forma, com cada um de nós, como indivíduo, como pessoa, e como corpo místico de crentes da Era da Pedra Angular e dispensação do Reino, do lugar santíssimo. Ou seja, que estamos nos preparando com nossas vidas e como indivíduos, como pessoas, também estaremos nos preparando como grupo também para receber aos que vão vir, ou os que vão chegar. Ou seja, que a Era da Pedra Angular estará e terá filhos e filhas de Deus, tal como Jesus esteve quando desceu do Monte da Transfiguração. E ele estava normal, assim, no seu corpo onde o Espírito Santo tinha criado no ventre de Maria, que existia esse corpo que o Espírito Santo tinha criado no ventre de Maria. Ou seja, não se via nenhuma mudança nele, mas era um filho adotado. Que Deus nos continue preparando como indivíduos e também como grupo, individualmente como grupo, para ter tudo pronto para receber essa grande visitação angelical, ou seja, a ressurreição. E que estejamos assim, nesses momentos prontos para recebê-los. Preparados. Vem uma grande bênção, e é tão grande ou grandiosa, mas tão grande a bênção, que Deus nos deu o privilégio de que é dado a conhecer numa forma simples, singela, aquilo que Deus estará fazendo. Ele está fazendo algo grandioso no meio de sua igreja, em uma forma simples. E o que vai fazer mais adiante, mais lá na frente, o fará numa forma muito mais simples, porque é tão grande, mas tão grande a bênção que Deus tem para cada um de nós, que verdadeiramente não existem palavras para dizer a Deus graças. Agradecidos estamos a Ti, Senhor, porque Tu me escolheste desde antes da fundação do mundo para ver, compreender, conhecer estes mistérios e fazer parte deles e ser o cumprimento de um deles. E ser um desses atores dos quais Tu estás obrando, trabalhando, estás fazendo essa obra mestra em mim, porque Tu me queres ver igual a Ti, Senhor, ou igual a Ti, Senhor. Ou seja, que cada indivíduo, cada pessoa agradece a Deus desde o profundo das profundezas de sua alma pela bênção tão grande que nos coube a cada um de nós. Por isso, na ceia das bodas do Cordeiro, já estaremos lá ou aí com todas essas bênçãos em cada um de nós sendo cumpridas. Já veremos aí tudo aquilo que Deus fez neste tempo, e diremos, verdadeiramente era algo grandioso aquilo que Deus estava realizando nesses dias, no cumprimento da visão da carta. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde, e foi para mim uma grande bênção e privilégio nesta manhã enviar estas palavras de saudação a todos e a cada um de vocês. E neste momento, nesta ocasião, podemos colocar como tema, sob o sexto selo, aparece o leão.
que é o que ele escreveu aí, o irmão William, e o podemos usar como tema. No parágrafo 998 que ele escreveu, sobre o sexto selo, aparece o leão. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, pela oportunidade. Deus te abençoe. E Deus os abençoe, Deus abençoe a todos e também em vossas congregações. Sob o sexto selo aparece o leão. Pastor Profeta, Reverendo José Benjamin Pérez.